A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Um bom dia para você que está me ouvindo. Deus abençoe ricamente a sua vida. Tem uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra no primeiro livro de Crônicas, do capítulo 14, a partir do versículo 8. Aqui fala assim: Davi derrota os filisteus. Essa é uma passagem interessante. Em qual sentido? Da obediência. Porque tem coisas que Deus ele vai nos pedir para fazer, e se você não tiver atenção com a voz dele, você vai passar vergonha, você vai ser envergonhado. Mas se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, você vai derrotar os filisteus. E o que significa os filisteus? Os seus inimigos, os teus problemas, as dificuldades que se levantam, simboliza isso. Nos dias atuais, os filisteus são os nossos adversários, aqueles que querem que tudo dê errado na nossa vida, que nada seja funcional. Mas quando nós ouvimos a Deus, funciona, viu? Quando você ouve de fato a voz do Senhor teu Deus, funciona. E essa passagem o Espírito Santo falava no meu coração para ministrar nesse dia, porque Deus vai falar com você. Preste atenção aí o que o Deus está falando, porque tem gente que é muito desatenta à voz de Deus e as coisas não fluem, não funcionam porque você não está a prestar atenção naquilo que Deus está falando com você. Tem coisas que Deus vai te direcionar. O que é isso? Ele vai pedir para você ir em certo lugar, em certa rua. Ele vai pedir para você ir naquele endereço, naquela casa, falar com fulano. Ele vai pedir para você ir em certo estabelecimento comercial. Ele vai pedir para você deixar o seu currículo, em um lugar que diante dos seus olhos ninguém vai te chamar. Mas aí é que está o segredo da vitória: obedecer. Então, nesses dias que você está vivendo aqui, né, os dias atuais, e que você, a partir do momento que você está ouvindo essa mensagem, Deus vai te dar direções. E você precisa ouvir atentamente a direção de Deus. Porque para você conseguir aquilo que você quer, o inimigo também ele está ao nosso derredor, e todos nós sabemos que ele está sempre ao nosso derredor, procurando uma forma de te tragar, de te matar, de te destruir. Então é por isso que o Espírito Santo ele vem falando conosco para atentamente ouvir a voz dele, porque tem coisas na sua vida que só vai acontecer se você seguir os pormenores que Deus está te passando. A palavra aqui no livro no primeiro livro de Crônicas, do capítulo 14, os filisteus, eles ouvem falar que Davi se torna rei. Ele foi ungido rei sobre todo Israel. Isso incomodou o ouvido ou os ouvidos dos filisteus. E como uma forma, vingativa, porque Davi já havia matado o gigante filisteu, então os filisteus já tinham uma mágoa muito grande em relação a Davi. Quem é esse pequenote? Quem é esse homenzinho, que se faz grande e agora sendo ungido, sendo rei sobre toda a terra de Israel? Isso para mim é inadmissível, ou para nós isso é inadmissível. Então criou uma mágoa entre os filisteus e Davi. Então quando eles ouvem falar que Davi havia se tornado rei, eles se levantam, eles sobem até onde Davi estavam, porque eles queriam prender Davi. Prender Davi. Sabe aquela pessoa assim que quer entrar na sua vida, mas não está vendo que é a mão de Deus que está na sua vida? É exatamente isso que nós vemos aqui. Porque Davi, ele estava sendo levado pela mão de Deus. Ele estava indo na direção de Deus, porque Davi nunca que imaginava, passou na cabeça dele, de estar ali no campo, no pasto, cuidando das ovelhas do seu próprio pai, se tornar rei de Israel, o segundo rei de Israel? Não. Mas aí os filisteus não estavam entendendo, porque os filisteus não adoravam a Deus, não tinha intimidade com Deus. É por isso que eu falo para você, ouça a voz de Deus, porque você tem intimidade com Ele. E se vier alguém falar alguma coisa contra, continue ainda com a voz de Deus, porque quem tem intimidade com Deus é você, não é aquela pessoa que está dando palpite. Aí, eles subiram, queriam encontrar Davi,
para matar Davi. Matar não, para prender Davi e também até matar Davi, porque eles queriam livrar de Davi. Só que Davi ouviu, chegou nos ouvidos de Davi que eles estavam atrás dele. Então, Davi, ele não fugia da guerra. Davi, para fugir de uma guerra, era Deus falando, você não vai, você não faça isso. Então, Davi obedecia. Mas quando a guerra vinha contra Davi, Davi também ia contra a guerra, né? Ou ia contra os guerreiros. É a mesma coisa na nossa vida. Não adianta nós querermos fugir dos problemas, adiarmos os problemas. Os problemas, eles estão aí para ser enfrentados, resolvidos. Então, se eu fujo do problema, mais problemas vai acontecer. Entendeu? Um probleminha aqui, se eu tento procrastinar e não quero resolvê-lo, ele vai crescer ainda na minha vida, mais ainda. Então, não adianta eu procrastinar e falar, eu vou resolver depois, eu vou fazer depois, e vai adiando, ele vai crescendo, ele vai aumentando. Não, Davi, os filisteus vinham. Davi ouve que eles vêm contra ele. O que Davi faz? Se prepara e vai contra eles. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que estar preparados contra os problemas. Porque os problemas, eles vão surgir. De um lado ou de outro, eles vão aparecer. Mas não adianta você fugir dos problemas. Enfrente os problemas. Tente resolver. E se você não conseguir resolver, descansa. Porque você colocou na mão de Deus e Deus vai criar oportunidades para que esse problema seja resolvido. Davi vai. Os filisteus tá lá no vale dos Refaíns, doidos para colocar a mão em Davi. Só que Davi não era nada bobo. E eu sei que eu estou falando com gente aqui que não é boba. Eu sei que estou falando com gente aqui madura espiritualmente. Pessoas que têm comunhão com Deus, que têm intimidade com o Pai. Davi vai consultar a Deus. E a minha pergunta para você consulta a Deus em tudo? Ou você faz tudo conforme a sua cabecinha, ou o conselho daqueles que você acha que são seus amigos, e são até seus amigos, mas não sabe mais do que Deus. Você consulta a Deus? Porque Davi, no versículo 10 do capítulo 14 do primeiro livro de Crônicas, ele vai consultar a Deus. E ele faz uma pergunta para Deus. Ele fala assim, subirei contra os filisteus? Senhor, eu caso com essa pessoa? Senhor, é o momento de abrir essa empresa? Senhor, é o momento de fazer esse curso? Senhor, é o momento de investir nesse imóvel? Senhor, é o momento de comprar esse carro? De ter essa moto? É o momento de comprar esses móveis para casa? É o momento? Davi vai consultar ao Senhor? E você não perde nada em consultar o Senhor. Mas se ele responder não, porque eu queria tanto sim, não é? Porque nós queremos sempre o sim para as respostas que nós queremos. Mas o não de Deus é livramento para você. Para você não se decepcionar, não quebrar a cara, não ficar em dívida, não ter um péssimo relacionamento, casar, não viver nenhum ano casado, se relacionar com essa pessoa e ser a pessoa mais frustrada do mundo. Os nãos de Deus são livramentos para você. Subirei, Senhor, contra os filisteus. O Senhor vai entregá-los nas minhas mãos. E o Senhor responde. A quem? A Davi. E o Senhor te responde. Ele responde, ele fala com você. Respondeu o Senhor a Davi. Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Viu a resposta de Deus? Sobe, vai. Vai, porque eu vou entregar a cada um deles na sua mão. Porque Deus pode falar para você, você vai entrar no vale, você vai passar por um vale agora. Mas se ele falar para você, você está passando, mas não é para você temer, porque eu estou com você. Não precisa temer o vale. Mas dá aquele aperto no coração? Normal. Quem é que não tem esses sentimentos assim, às vezes, de medo? Não dá um aperto no coração? Quem é que não tem, gente? Esquece. Dá aquela coisa, aquela aflição. Mas aí eu lembro que Deus falou comigo. Que Ele está comigo. Então, se Ele está comigo, eu não estou sozinha. Já viu quando você vai fazer uma caminhada? Você está sozinho. E já viu quando você faz a caminhada de dois? Ele está sempre ao seu lado. E é assim que Deus
a referência de Deus nesse eu estou contigo é Deus falando assim, eu estou aqui, do seu lado. Eu estou vendo tudo. Eu estou te livrando. Eu estou te guardando. Eu sei quem está vindo. Eu sei quem está atrás. Eu sei a porta que vai se abrir. Eu sei qual é a porta que você vai dar com a cara. Ele sabe de tudo isso. Então sobe, Davi. Posso, Senhor? Pode. Porque eu vou entregá-los nas suas mãos. A palavra diz assim que Davi subiu. Ele chegou lá em Baal, Perazim. Quando ele chegou lá, a palavra está dizendo assim para mim e para você. Ali os derrotou. Porque Davi era muito bom na guerra. Davi era guerreiro. Davi tinha prática naquilo. Davi era um bom lutador. Mas ele não venceu por causa disso, não. Ele venceu porque havia uma palavra que já vinha antes da operação. Porque eu falo para você, a reação tem que ter uma ação. Para as coisas acontecer, você tem que acreditar, você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Entendeu? Para fazer investimentos que Deus fala para você investir, se você não tiver fé, você não dá nenhum passo. Porque o que vem primeiro do que a fé? O medo. Esse quer estar em todos os lugares da sua vida. Ele quer ser o centro da sua atenção. O medo, ele quer fazer parte do cenário o tempo todo. Então, antes da fé, meu filho, o medo vai entrar. Mas aí é que você decide, ou deixa o medo habitar dentro de você, ou deixa essa fé inexplicável fazer parte da sua vida. Porque nós temos que crer. Crer que tudo é possível ao Senhor. Ele pode realizar milagres impossíveis. Ele nos dá bênçãos incontáveis, que não tem como contar. Ele faz isso. Então, Davi vai e derrota. Mas ele admite. Davi admite. Ele fala. Foi por intermédio de Deus. Porque Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim. Deus usou Davi para romper as barreiras do inimigo. Porque Deus vai usar você para romper esse problema que você está vivendo. Não é o seu amigo, não, é você mesmo. Porque o problema era o problema de Davi, sim. Os filisteus estavam lutando contra Davi, mas Deus usou Davi para enfrentar o problema. É fato isso na vida. Deus vai usar você mesmo para você enfrentar o problema. Vai fugir para onde? Vai se esconder por quanto tempo? Vai adiantar alguma coisa? Imagina se Davi se escondesse. Uma hora ele tinha que mostrar a cara, porque os filisteus não iam desaparecer do mapa. O problema tem que ser enfrentado, tem que ser resolvido. Não tem como eu fugir. Ok. Morreram todos. O Senhor, através, por intermédio de Davi, rompeu as fileiras inimigas. E Davi usou um termo muito excelente nas palavras, porque ele falou assim, ele rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Sabe quando você põe a mão assim na água e passa? Pois é igual. Com tanta facilidade que é inexplicável. Porque aquilo que você acha que é gigante, você vai romper como as águas. Você vai romper como se rompe águas. Porque aquilo que o inimigo está colocando aí, falando que vai ser gigante, não vai ser. Enfrente o problema, porque vai ser solucionado. Deus está dizendo, você vai solucionar os problemas. Deus vai te dar estratégia para resolver esse problema que é difícil. Já viu matemática? Quando começa aquela fase de raízes quadradas, não sei o que lá mais, aquilo para mim, gente, aquilo na escola era o ó. Sério, o ó. Eu não gostava daquilo, sabe? Eu gostava, gente, gostava de história, português, gostava de ciências também, geografia um pouco, mas quando chegava na parte de física, matemática, química, detestava essas matérias. Não era para mim. Sabe? Porque cada um tem, né, o seu talento. E mesmo na escola você sabe aquilo que você é bom e aquilo que você não é. Então eu era muito boa em história. História eu sempre tirava notas excelentes. Na época ainda havia o ensino religioso, né? Ensino religioso era uma coisa mais fácil do mundo. Também gostava. Mas quando envolvia contas, não era para mim. Então você já viu quando você pegava aquelas contas que tinham que se resolver e dar ali um resultado final, e eu pensava assim, para que essa palhaçada? Eu vou usar isso no dia a dia?
Eu vou ao mercado, vou usar essas contas todas para dar um resultado, né? Mas já viu que quando aquelas pessoas têm a facilidade de resolvê-las, quão maravilhoso é a recompensa, satisfatório o resultado? Pois é, Deus vai fazer isso com a sua vida. Tá aí essa conta complicadíssima para você resolver e você não sabe. Mas Deus vai te dar a resposta e você vai chegar no fim e falar assim, que compensatório é esperar aí no Senhor. Davi, ele derrotou. Davi viu que a mão de Deus estava com ele o tempo todo e ainda batizou aquele lugar de Baal Perazim, porque deixar os seus deuses, Davi deu uma ordem, queima tudo, nada, não deixa nada, essa idolatria, queima tudo. Porque quando Deus entra na nossa história é para fazer a diferença. Deus não entra na sua história para continuar da mesma forma. Se está igual, alguma coisa você está fazendo errado. Se você não sai do lugar, se as coisas não modificam, se está tudo do mesmo jeito, alguma coisa você não está ouvindo de fato a voz de Deus e você está fazendo conforme a tua vontade, não a vontade dela. Só que os filisteus não desistiram. E eles voltaram, eles tornaram. E de novo fizeram uma investida no vale. Só que Davi, de novo, ele consultou a Deus. Tudo. Em tudo. Davi podia estar desatento. Já ganhei a primeira, foi fácil. Para que eu vou consultar a Deus na segunda? Brinca não. Brinca não. Se você é um homem de estratégia, uma mulher de estratégia, o diabo também é. E ele engana muito bem. E se tem uma coisa que ele é muito bom naquilo que ele faz, é enganar as pessoas, principalmente com pratos atrativos. Porque muita gente fala assim que a mulher ganha o homem pela comida, né? Pela boca, né? Desculpa. A mulher ganha o homem pela boca. Nem tem por isso. Que hoje os homens vão mais pela aparência do que pela comida. Aí depois, com o tempo, é verdade. Quando a mulher não faz nada em casa, não é uma boa mulher, a aparência, ela morre. Né? Porque o que conta é uma boa esposa. Mas de início, o homem olha a aparência. Ele vê a aparência da mulher. Isso esquece. Não pode dar uma comida boa para lá se ele não for com a sua aparência. Não vai. Então, o diabo ele é bom para enganar. Ele tem uma coisa que ele espera, é isso. Ele faz as coisas assim que te encanta. Que lindo, que maravilhoso, que espetáculo. É tudo que eu queria. Mas não é. É amargo, o fim é amargo. E a palavra diz que o fim é amargo como a morte. Sabe? Os caminhos parecem ser caminhos bons, mas o fim leva a um caminho, o caminho da morte. Aí, Davi de novo, porque é isso que você deve fazer. Investiu numa coisa? Amém. Não fica confiante em você, na sua sabedoria, não. Vai de novo consultar a Deus. Vou investir nisso também, Deus? Se for, ele vai confirmar. Porque Deus, ele sonda tanto o nosso coração, mas tanto o nosso coração, que... Deixa eu até contar um testemunho. Pela minha profissão, eu ando muito, eu faço muitos quilômetros. E sabe que carro gasta muito mais do que uma moto, né? Vocês sabem disso. Só que um carro, a proteção de um carro, você está muito mais protegido dentro de um carro do que com uma moto. Uma moto você sabe que você não tem proteção. Se você não tiver atenção suficiente, às vezes você tem até atenção para você e você está fazendo muito bem, mas tem um louco na estrada que pode ir contra você e ter um acidente fatal, né? Infelizmente é assim. Mas moto tem também, vamos dizer assim, as suas más-valias, que é, por exemplo, você tem poucos gastos, né, com combustível. Então, você faz quilômetros, anda bem e gasta-se pouco. Então, meu marido falou assim, vamos comprar uma moto para você fazer os seus quilômetros, porque assim você está fazendo muitos quilômetros no carro. E nós fomos num evento em outra cidade, que era um evento de motos. Motos de todos os tipos, de todas as marcas, de todas as cilindradas, tudo que você pensar. Quem é amante de motos sabe o que eu estou falando, que esse é um lugar, esse salão de eventos, que é onde você pode escolher e ver aquilo
que você gosta. Quando lá chegamos, meu marido sempre ia num modelo. Era o modelo dele, mas aquele modelo não era para mim, sabe? Quando eu subia em cima da moto, eu ficava com as pontinhas dos pés. A moto era muito alta e mesmo eu sendo alta, né? Não dava. A moto era muito alta. Então, se todas as motos que eu gostava, ele dizia, não, isso não gosto, isso não é para mim. Eu também, olha. Então, compra conforme a sua maneira, não interessa, né? Ele percebe muito bem de moto. Por ser até piloto de motocross, entende muito bem de moto, então sabe aquilo que gosta de moto. E eu fiquei assim, eu pensava, eu gosto tanto desse modelo. Aí tudo bem. Chegamos no mesmo dia. Meu filho mais velho tem uma moto também. O pai ser muito viciado em motocross já está ensinando meu filho de 6 anos a andar em moto. E a moto estava na revisão, numa oficina. Preste atenção que o que Deus faz. A moto estava numa oficina e eu fui com o meu marido de carro para buscar a moto. E lá chegou, estava lá dentro do carro, meu marido falou assim, anda cá ver aqui uma moto. E eu desci na oficina onde eles têm as motos, que eles também vendem moto. E lá tinha uma moto. Quando eu bati o olho na moto, imagina, era do jeito que eu queria. E eu não comentei nada com ninguém, nem mesmo com meu marido. Mas era um desejo que estava no meu coração. Dos detalhes, o modelo e tudo. E quando eu sentei na moto, a moto era minha. Eu senti ali, eu sentei na moto, coloquei os meus pés no chão. A moto é minha. Ela é minha. Por quê? Até os desejos que você não fala com ninguém. Você não fala para ninguém. Deus sabe. Porque Deus sabia. A minha filha não gosta disso. O marido gosta, mas é para ela, não é para ele. É ela que vai andar. Então, se ela que vai andar, ela tem que se sentir bem, não é verdade? É você que tem que se sentir bem. Mas para não contrariar, né? Então, porque ele também anda, então ele anda. Então, olha, eu ando também, é indiferente, porque eu até gosto mais de carros do que de moto. Né? Eu tenho muito mais amor por carro desde criança. Sempre gostei de carros. Sempre gostei de carros grandes, jipes. Sempre gostei assim. Sempre fui apaixonada em carro. Mas moto nunca me atraiu. Mas agora, nesses tempos, eu tenho observado que posso, né, economizar em certa forma se usar só a moto e fazer quilômetros nela. Mas eu tinha um desejo que não contei para ninguém. Mas Deus sondou. Talvez você está aí com um desejo no coração que está ali. Você sabe que é aquilo que você quer. E às vezes você tem até vergonha de, sabe, colocar isso para fora, exteriorizar e falar, eu quero isso porque isso vai ser inaceitável diante dos olhos das pessoas, que as pessoas vão achar que eu estou maluca, né? Mas Deus realiza desejos. Deus realiza sonhos. Deus realiza um profundo, mais escondido do nosso ser. Deus vai lá e faz. Então é essa palavra que Deus está falando para você. Que vale a pena você consultar ao Senhor em tudo. Vale a pena você confiar em Deus nos mínimos detalhes da sua vida. Até a casa, o desejo que você sonha, as partes, assim, o desenho, a planta, né? Tudo. Se você confiar nele, ele vai realizar o desejo do seu coração. Ele vai realizar o desejo do seu coração. E ele, de novo, consultou o Senhor. E sabe o que Deus respondeu? Não respondeu conforme ele pensava que tinha respondido, que ele havia respondido na primeira vez. Não subirás após eles. Imagina se ele tivesse ido da mesma forma. Tinha perdido. Tinha voltado fracassado, ou se não morresse na mão deles. Só que Deus fala para ele, você não vai subir após eles. Você vai fazer diferente agora. Mas você vai rodear por detrás deles, porque eles estão esperando por aí, mas vocês vão por trás deles e vocês vão atacá-los por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja. Porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Vai dizer que Deus não é Deus de estratégia. Vai dizer para mim que Deus não é Deus de estratégia. Gente, eu tenho experiências com Deus fortíssimas. De Deus falar assim para mim assim, Sirlene, entra no carro.
e vai em tal lugar, vai em tal endereço, para aqui, fala com fulano, e as coisas acontecerem. Eu tenho experiências de Deus falar, não entra nessa porta que não é para você. E eu obedeci e depois eu vi os resultados. Se eu tivesse entrado, como é que seria o problema? Gigantesco. Então, quando Deus nos dá essa direção, é porque Ele quer te dar livramento, Ele quer te dar vitória, sim. Ele quer te honrar diante dos seus inimigos, sim, porque Deus tem isso para o povo dele, vitória, honra. Deus tem isso para nós, vida eterna, e para nós conquistarmos tudo isso que Deus tem para nós, precisamos ouvir atentamente a voz dele. De novo consulta a Deus, e de novo Deus fala, porque Deus não deixa de falar, nós é que deixamos de ouvir. Porque nós queremos que as nossas vontades sejam realizadas. E infelizmente tem coisa na nossa vida que não vai acontecer, porque se acontecesse, você perderia a sua salvação em Deus. Se Deus entregasse isso tanto que você pede, você se afastaria dos caminhos do Senhor, e Deus não quer isso para você, porque Ele tem a vida eterna. Então tem coisas na nossa vida que não vai se realizar mesmo, porque Ele não quer que você perca a salvação nele. Porque se você conseguir isso, você vai esquecer quem que fez, você vai se tornar uma pessoa arrogante, isso não vai trazer benefício nenhum para você, apesar que você pensa que vai ser, mas não vai. Então é por isso que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Tem coisas que eu orei na minha vida que não aconteceram conforme eu pedi, não aconteceram. E por quê? Porque Deus sabe o meu coração, e se acontecesse conforme eu tinha pedido, será que eu estava hoje diante do Senhor? Será que eu estava pregando aqui para você, como eu estou pregando? Com essa fé, com essa certeza, com essa convicção daquilo que eu estou falando? Jamais. Tem mulheres que vai pedir o homem tal, e você não vai casar com esse homem, não. Você não vai casar com esse príncipe que você um dia pediu, né? As mulheres que têm aquela... principalmente quando você assiste essas novelas, esses doramas, o homem perfeito, o namoro perfeito, tudo perfeito, que maravilhas. São tudo flores, não, tem seus espinhos, porque aquilo é uma ficção. Mas a vida real não funciona dessa forma. Talvez a mulher vai pedir um príncipe, e Deus não vai te dar o príncipe, Deus vai me dar um sapo. Não, Deus vai te dar uma pessoa normal, com sentimentos, que precisam ser moldados por Deus, com temperamento que precisa ser tratado com o tempo. Deus não vai te dar aquele homem da ficção, da novela, da telenovela, do filme que você está assistindo, não. Deus vai te dar um homem na realidade que você está vivendo, o hoje. Aí nós criamos fantasias dentro de nós, mas por que não é assim? Ou às vezes nós comparamos, por que meu marido não é dessa forma? Porque ele é um ser humano, está vivendo a realidade, e a realidade não é assim, flores. Ela tem os seus espinhos. Não é só qualidade, também tem os seus defeitos. E não vai dizer que você também não tem, porque todos nós temos defeitos. Não tem ninguém perfeito na face dessa terra. Todos nós temos um defeitinho. Há pessoas que são mais bonitas, há pessoas que aparentemente têm são assimétricas, mas e daí? Sempre tem um defeito. Sempre tem. Há pessoas que aparentemente não são lá, né? Não são tão bonitas, mas quando abrem a boca, você quer estar sempre perto dela porque tem tudo de bom com ela. Então, nosso Deus faz tudo justo, balanceado, sabe? Na balança dele, nem pesa nem para um lado, nem pesa nem para um outro, é tudo certinho, correto. Então não adianta a gente criar ilusão dentro de nós e pensarmos, mas eu queria desse jeito, porque Deus não vai te dar desse jeito, porque Ele sabe o que você merece, Ele sabe o que é melhor para você, para a sua alma. O cuidado de Deus é para conosco, e principalmente com a nossa alma, para onde ela vai, né? E Ele não foi. Não, vou fazer como Deus está me falando. Porque se Deus está falando que não é para ir, para não subir, como eu subi a última vez, mas vir por trás, de frente dessas amoreiras, e quando eu ouvir um estrondo de marcha pelas copas delas, aí eu vou sair a peleja, porque Deus está falando que Ele já saiu diante de mim, a ferir o exército filisteu. O que eu quero mais? O que eu quero mais?
Se Deus está falando que já saiu à sua frente para derrotar o seu inimigo, o que você quer mais? Hã? Tem gente que é incrível. Deus está falando, desacredita o tempo todo. Meu filho, minha filha, a sua vida só vai mudar a partir do momento que você confiar 100% em Deus. Que você descansar nele, entregar o teu caminho nele, confiar inteiramente nele, a sua vida muda. Aí você fala assim, mas é fácil falar, porque agora eu perdi meu marido, ou muita gente que está vivendo luto, e estou vivendo uma vida que eu não tenho nem vontade de viver. É muito fácil falar, confiar em Deus. E você vai confiar em quem? Ele é o único que pode mudar tudo. Ele pode tirar essa tristeza do seu coração e transformar esse luto em culto, em alegria. Ele é o único que pode arrancar essas lágrimas dos teus olhos e colocar um novo olhar, uns olhos brilhantes de alegria. Ele pode fazer isso mesmo diante das perdas e dos lutos, porque Deus tem poder de fazer isso. Ele é o Deus que pode pegar essa veste sua, destroçada, suja, rasgada, de humilhação, e colocar vestes novas. Te dar novo nome, mudar o teu nome. Porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer. E ele estava dizendo para Davi, Davi, faça conforme aquilo que eu estou falando. Porque eu já fui adiante de ti e eu já feri o exército dos filisteus. E Davi fez como Deus lhe ordenara. Ele feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer, ou seja, foi uma luta intensa. E o que a palavra fala no versículo 17? Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a toda aquela gente. As pessoas vão falar do seu nome. Pode ter certeza daquilo que eu estou falando para você. As pessoas vão falar dos feitos que Deus fez na sua vida. As pessoas vão comentar em relação a você. As pessoas comentavam de Davi. Sabe Davi? O sucessor do rei Saul, o segundo rei. Sim. O filho de Jessé, o que tem ele? Destruiu o exército dos filisteus. Sério? Como pode? A fé dele. Ele crê muito em Deus. Ele fala muito de Deus. Ele escuta muito Deus. E Deus tem honrado. Você acha que as pessoas vão falar de você? As pessoas vão falar das suas conquistas. As pessoas vão falar das suas posses. Porque você vai possuir muita coisa. Você vai ter muita coisa. Você vai ter para ti, você vai ter para os teus, você vai ter para abençoar outras pessoas. O seu nome será mencionado. Ou acha que quando Esther ganhou lá aquela candidatura para ser rainha de um dos maiores reinados daquela época, as pessoas não comentavam? Quem é essa? Nunca ouvi falar. Quem é o pai dela? Quem é a mãe dela? Nem se ouve falar do pai e da mãe. Como é que ela chegou lá? Como é que ela foi aceita no reinado? Como é que o rei gostou dela? Ou você acha que não havia as queixosas daquela época, as invejosas? Você acha que isso mudou alguma coisa? Não mudou nada. Há mulheres invejosas. Há mulheres invejosas. Há homens invejosos. Não mudou. Continua a mesma forma, o mesmo pensamento. Ser humano, sempre seres humanos. Somos seres humanos. Vai haver inveja. Caim mata Abel, entra a morte. Entra inveja. Entra tudo. Você acha que mudou alguma coisa com o passar dos anos? Não. Tá igual. Só que antes as pessoas matavam, a fio da espada. Hoje já tem aí uma legislação que há uma lei que proíbe. Matou, vai para a cadeia, não é assim. Mas a inveja continua, a ganância continua. A sede de justiça também continua. Então, acha que as pessoas não comentam? Claro que sim. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Escute o que o Espírito Santo de Deus está falando.
que assim como ele espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, ele vai espalhar o seu nome. E as pessoas vão te conhecer por aquilo que ele tem feito na tua vida e através da tua vida. Você vai entender essa mensagem. Você vai entender porque vai chegar no ouvido dos invejosos, dos olhudos mesmo, dos olhos grandes. Que já viu aquelas pessoas que não querem fazer, mas também não querem deixar outras fazerem? Que não querem investir, mas não quer deixar você investir? Tem. Toda parte, todo mundo. Aonde você coloca a plantinha dos teus pés aí, você vai encontrar esse tipo de pessoa. Mas aí, eu sempre falo que quando você ouve a voz do Senhor, você vai bem em tudo, porque Deus, Ele te mostra o caminho. Ele te tira dos obstáculos, das pedras. As pedras de tropeço, ele faz você desviar de todas elas. Então confia no Senhor. Davi derrota os filisteus. E Deus está falando para você. Ouve a minha voz, as minhas direções, as minhas diretrizes, porque você vai derrotar esse filisteu que está na sua frente. Diz o Senhor para você. Amém? Palavra poderosa. Palavra poderosa. Não fuja do teu problema. Enfrente. Porque você vai ver que você vai ganhar, porque o Senhor já foi adiante de ti e já feriu o exército dos filisteus. Esta é a palavra de Deus para você nesse dia. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família, com toda a sua casa, tá bem? Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém. Para as pessoas que escutam os áudios, agradeceria. Eu não gosto de pedir isso, porque isso para mim é indiferente, mas eu entendo, né? Nessa plataforma do YouTube é assim que funciona, que tem que curtir para que as pessoas entendam que o vídeo é aceitável, que a mensagem está sendo aceitável, que possa alcançar mais vidas. Se a mensagem falou com você, alcançou o seu coração, você também pode simplesmente clicar aí, né? E também vai abençoar a minha vida, no sentido de que eu sei que vocês estão recebendo a mensagem através da minha vida, tá bem? Eu acho que não custa nada para as pessoas que estão aí do outro lado, para que possa alcançar outras vidas. Eu sei que já alcançou muita gente que eu não conhecia, muita gente que não me conhece, estão a ouvir a mensagem, então pode alcançar outras. Eu acho que não custa nada você fazer isso, né? Você não paga nada por isso. Então eu no YouTube, assim, quando um vídeo vejo que a pessoa se esforçou para fazer e merece, eu sempre coloco o like. Sempre estou abençoando a vida da pessoa. Por quê? Para incentivar a pessoa a continuar. Sabia disso? Você incentiva a pessoa a continuar. Você está dizendo para a pessoa, nossa, eu gosto do que você faz, continue, você está gostando daquilo. Então, eu acho que muita gente tem preguiça até de fazer isso. Mas até isso que você faz, você está abençoando a vida de uma pessoa e você nem sabe que está abençoando, que está incentivando ela a continuar. Tá bem? Deus abençoe ricamente você. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir, tá? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém.